Amigos, o Internacional está numa situação complicadíssima na Copa Libertadores da América e poderá não classificar. Poderá não classificar. Ontem, por exemplo, o Olímpia venceu o seu jogo fora de casa, venceu a equipe do Always. Até então, ninguém tinha vencido um jogo fora de casa. Eu quero recordar que quando o Olímpia perdeu para o Internacional e também perdeu o Táchira aqui no Beira-Rio, eu disse que o jogo do Internacional contra o Olímpia fora de casa deveria ser mais difícil do que o jogo do Inter contra o Táchira. E até agora o Táchira resolveu o seu problema, ganhou em casa. Se a previsão era da dificuldade maior para o jogo contra o Olímpia, a situação do Inter realmente está complicada. Vamos analisar essa tabela do Internacional, os jogos, os cálculos, e quando chega a calculadora, vocês sabem que a classificação se torna praticamente impossível. Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal se você não está inscrito. Dá um like, dá um joinha se você ainda não fez isso. Compartilha o canal com os teus amigos, divulga o canal, vamos torná-lo forte, porque aqui é o canal da interatividade. Todas as mensagens que você envia para cá eu respondo, ou então, se é na live, eu apresento integralmente. As nossas lives são às 10 da manhã e às 20 horas. Quando há jogo à noite, se o jogo é às 20, é depois do jogo. Se temos jogos às 20 e às 22, nós fazemos antes dos jogos, tá certo? Eu sou o Darcy Filho. Vamos então para a situação do Internacional na Copa Libertadores. O Internacional está numa chave onde tem o Always, o Olímpia e o Táchira. Uma chave tida como a mais fácil da competição e ela começou a se desenhar com dificuldades a partir do primeiro jogo ou dos primeiros jogos. Porque quem jogou em casa não perdeu. Não perdeu. Jogou em casa e venceu. O Inter saiu, jogou contra o Always e perdeu. E as demais equipes, quando saíam, acontecia mesmo. Ontem aconteceu a primeira vitória fora de casa e foi do Olímpia sobre o Always. Então, esta situação agora começa a tomar outros contornos. E como já estamos no retorno da competição, o Internacional já passou a fazer cálculos e você sabe que quando a calculadora é acionada, a situação fica bastante difícil. Ela está praticamente perdida. O Internacional na Libertadores em seu grupo, como nos demais, pela Libertadores classificam duas equipes. Mas vamos à situação. Então, o Internacional, ele é líder da competição, porque ele, pelo saldo de gols, todos têm 6 pontos, mas a grande vantagem aí é do Olímpia, que embora com 6 pontos, ele conquistou 3 pontos fora de casa, e isto pode ser fator de desequilíbrio. E o Olímpia agora recebe em casa o Internacional, que é o adversário considerado mais forte do grupo. Aparece em segundo lugar o Always, porque o Always tem 6 pontos de saldo, gols de saldo, enquanto o Internacional tem 11. Mas o Always tem um jogo a mais em casa. O Olímpia, também com 6 pontos, tem um saldo de 7 gols. E aí aparece o Táchira com 5. Então, esta é a situação da tabela de classificação do Internacional. E o Internacional tem os seguintes jogos. Agora, na quinta-feira, o Internacional joga contra o Olímpia às 21 horas no Paraguai. E na quarta-feira, no dia 26/5, o Internacional joga em casa contra o Always. Foi o primeiro adversário que venceu o Internacional nessa Libertadores. E o jogo será às 19 horas. E também às 19 horas nessa última rodada, do dia 26 de maio, jogam Olímpia e Táchira. E neste jogo, tudo pode acontecer, até mesmo um resultado combinado, podendo salvar para a classificação as duas equipes. A situação do Internacional é muito difícil. Precisa vencer, torcer para que os adversários não vençam e ainda imaginar que não possa ser feita uma conta de chegada, de repente, entre os disputantes pelas duas vagas nesta chave do Internacional na Copa Libertadores.
Nunca esquecendo que se o Internacional entrar em terceiro, ele vai para a Sul-Americana. E quem sabe, lá na frente, a Sul-Americana pode surgir aí novamente mais um clássico Grenal. A situação do Inter é complicada. Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Um abraço.